Pan. Boa tarde, comandante. Boa tarde, Chico. Estamos sobrevoando São Paulo, próximo à Paulista. O céu está totalmente nublado, a visibilidade 3 km e o campo de Marte está aberto apenas para helicópteros e decolagens de bimotores. Agora o Vanderlei vai mostrar como se tornar um grande técnico em apenas um ano. Em um ano? Futebol é difícil, mas para você que concluiu ou está terminando o segundo grau, é bem mais fácil. Você pode fazer um curso técnico modulado na Escola Técnica Oswaldo Cruz. São 7 carreiras. Em pouco mais de um ano, você será um técnico competente. Escola Técnica Oswaldo Cruz. Informe-se, 825-8344. Aí é só correr pro abraço. Aê, achei! Nick, seu teimoso, eu disse pra você não fazer mais isso. Agora toda a atenção da sua casa vai para a programação Sky. Sky tem 140 canais com qualidade digital de som e imagem. E é a única TV por assinatura via satélite com o Brasileirão. Quem não assina Sky ainda não viu nada. Essa é a Solan, a outra esponja de aço. E a senhora? Dona de casa esperta, 30 anos de pia, deve estar perguntando: quem é essa pirralha aí pra falar de esponja de aço comigo? Eu sei que eu não sou ninguém. Só estou avisando que comprando a Solan e não a senhora economiza um troquinho. E aí, a minha mãe vê a senhora comprar e também compra. E economiza um troquinho. E então, quem sabe, a minha mesada aumenta um troquinho. Você decide. Esse psiquiatra está desconfiado que seu paciente é um assassino procurado pela polícia. Eu posso lhe dizer o seguinte, doutor. Eu acho que eu sei por que um homem desses mata. Deve ser uma sensação maravilhosa. E agora? Ele quebra o código de ética da sua profissão e denuncia seu cliente à polícia. Um escândalo desse pode acabar com a minha carreira. Você escolhe o final. Hoje, você decide. Mais uma manhã de fila no bairro da Água Branca, na zona oeste da capital. Desde segunda-feira, milhares de desempregados fazem ficha atrás de uma vaga numa rede de hipermercados. Só hoje pela manhã foram 5.000 pessoas que enfrentaram uma longa espera. A fila quilométrica começou muito cedo e antes das 7 da manhã já dobrava quarteirões perto do Parque da Água Branca. Os candidatos sonham com um emprego num hipermercado que vai abrir em outubro no Pacaembu. Até o final da tarde de ontem, eram 13.000 inscritos para apenas 500 vagas de recepcionista, empacotador, conferente e auxiliar. As inscrições terminam amanhã e a direção da empresa acredita que o número de candidatos pode chegar a 30.000. Seriam 60 candidatos disputando uma vaga. E olha que ainda nem foi divulgado qual será o salário. A relação dos aprovados sai na segunda-feira e pelo menos 500 pessoas vão deixar de fazer parte de uma lista assustadora. Só na Grande São Paulo são 1.662.000 pessoas desempregadas. Esse número foi divulgado pelo DIEESE e Fundação SEAD. Nesse tamanho de fila, você vê o desespero das pessoas atrás de uma colocação. Imagina se tem uma família, você está ou começando na vida, ou precisa se sustentar, precisa de alimentação. Eu acho que é muito triste isso, né? E às vezes a gente vê isso e pensa, né? As pessoas podem pensar, isso está longe, está distante, está nada. Todo mundo tem. Você tem algum parente que está desempregado? Tenho. Deve ter. Você tem amigas? Tenho. Na sua faixa de idade e tal? Como é que é? Isso. Então, eu tenho o caso de uma amiga que sei lá, acho que talvez a gente vai ter que morar com a minha sogra durante um tempo, por causa... Ela falou. Para ver se as coisas melhoram. Escuta, Aí você tenta, cada um tenta o que pode. Talvez eu tenha um apartamento que desocupou, né? Essas coisas todas. E a gente vai modelo. Tá difícil para quem está começando? Tem muita gente, esse é o sonho de muita gente, né? Eu acho assim, aumentou, tem um monte de gente querendo ser modelo, né? Então aumentou muito a procura. Então são poucas as meninas que realmente conseguem ter um destaque e ter um salário legal, porque realmente se paga muito bem, né? Se mas não é para todo mundo, paga muito bem para quem chega lá. Para poucas, mas assim, tem muita gente, eu acho uma judiação, porque assim, são meninas de 13, 14 anos que saem lá do interior de não sei da onde, ou de não sei da onde, vem para São Paulo. Cheias de sonho. Cheias de sonho, e não é nada disso, a vida é outra, não estão amparados pela família. Você teve muita dificuldade para começar?
Para mim, eu tive muita sorte. Eu tenho que agradecer a Deus. Olha essas imagens. São do início da sua carreira? De quando? Essa aí foi a primeira foi de uma novela, que é a Deb, que era uma coisa que era com o Márcio Garcia, até com o Wolf Maia. Tinha um romance entre o Márcio Garcia e o Wolf Maia. Isso aí foi uma homenagem ao Conrado Segreto. 10 anos depois eu tinha desfilado com a mesma roupa 10 anos atrás. Isso foi há muito tempo? Não, essa foi recente, homenagem a ele, essa foi recente. Bom, e o último trabalho seu aí foi Dona Flor, né, na televisão? Foi Dona Flor, depois eu fiz uma participação na Bandeirantes no começo da novela Serras Azuis. Como passado, a mãe da protagonista. Agora, só voltando à questão do desemprego, né, hoje eu vi uma entrevista do ministro do Trabalho, o ministro Eduardo Amadeu, dizendo que não aceita o número do DIEESE, que está 19% o índice de desemprego na Grande São Paulo, dizendo que 1/3 desse total aí, 1/3 não corresponde ao dado real, porque as pessoas teriam subempregos e tal. Bom, mas tirando 1/3, ele mesmo admitiu que ficaria em torno de 11% a 12% o índice, o que já é um índice altíssimo, né, para a gente poder ter um nível de comparação. Basta lembrar que os Estados Unidos, o maior índice de desemprego que os Estados Unidos teve, logo depois do crash da Bolsa de Nova York, foi de 7%, 8%. Então, 11%, 12% já é uma loucura. O ministro deve saber disso. E na esperança de conseguir um emprego, um grupo de nordestinos, um grupo de 42 nordestinos desembarcou na capital, com a cara e a coragem, né, Mariana? Eles foram flagrados ontem em Taubaté, quando viajavam irregularmente dentro de um caminhão-baú e conseguiram ajuda para chegar a São Paulo. Parte do grupo desembarcou ontem à noite no terminal rodoviário do Tietê, na zona norte da capital. São 42 pessoas de 3 famílias que foram paradas na Via Dutra, em Taubaté, porque viajavam dentro de um caminhão-baú, o que é contra a lei. O motorista foi multado em R$200 e os imigrantes receberam da Prefeitura de Taubaté o dinheiro das passagens para a capital. Sem emprego ou lugar para ficar, eles deixaram Juazeiro, na Bahia, há 1 mês, para tentar a sorte em São Paulo. Aí eu vou ver se eu encontro meu filho aqui. Não tinha serviço, eu trabalhava um dia, 2 por semana, não podia dar comer essa família todinha. Trabalhava um dia, 2 semanas, os outros não tinham emprego. Nós estamos vindo buscar o futuro para frente. Presa uma quadrilha de chineses acusada de extorquir dinheiro de comerciantes no bairro da Liberdade. A polícia acha que os 5 rapazes pertencem à máfia chinesa. A quadrilha foi presa ontem à noite neste restaurante no bairro da Liberdade, centro da capital. Os 5 rapazes exigiam R$1.000 pela segurança dos comerciantes e ameaçavam quem se recusava a pagar. A polícia acredita que há outros envolvidos e diz que este tipo de crime é frequente no bairro. Os acusados podem ser expulsos do Brasil. E o assassinato do delegado corregedor da Polícia Federal, Alcioni Serafim de Santana, pode estar perto de uma solução. O delegado foi morto a tiros quando saía de casa com a mulher em 27 de maio. Ele vinha investigando o envolvimento de policiais federais com o crime organizado. A polícia prendeu ontem 4 suspeitos do crime. E o repórter Valmir Salaro está acompanhando esse caso. Valmir, com essas 4 prisões, o caso já está praticamente esclarecido para a polícia? Ainda não, Mariana. Falta prender e identificar o mandante do crime. A pessoa que mandou matar o delegado. Esses 2 homens, eles confessaram o crime e disseram que foram contratados para matar um comerciante na zona norte de São Paulo. E receberam R$10.000 pelo crime. Só que depois souberam que se tratava de um delegado. A partir daí, a polícia começou a investigar e a morte do delegado Alcioni criou uma crise profunda na Polícia Federal, que envolveu inclusive procuradores que disseram também que estavam sendo ameaçados de morte. Em consequência disso, a polícia conseguiu investigar, depois de 2 meses, prendeu os 2 suspeitos numa favela em Diadema. Eles, como eu disse, confessaram o crime e agora falta identificar o mandante. A suspeita recai sobre 5 policiais, um delegado da Polícia Federal, um escrivão da Polícia Federal e 3 investigadores. O delegado e o escrivão estão presos, negam o crime, os 3 investigadores ainda continuam foragidos. E essas pessoas que foram presas agora, elas têm condições de identificar quem foi o mandante? Sim, só elas quererem confessar, que eu acho difícil, dizer quem mandou matar. O mais importante agora é que a esposa do delegado, que foi a testemunha ocular, que estava ao lado do marido, venha para São Paulo, ela está na Bahia, para reconhecer os 2. Bom, o mandante, os às que vezes foram é a parte mais presos, difícil, né? Se for, como que está na lista é o delegado, eles estão morrendo de medo, porque vão morrer, né? Sem dúvida.
Se eles abrirem a boca, eles correm o risco de serem mortos dentro da própria cadeia. Isso é uma pouca vergonha, vocês me desculpem, entendeu? Eu acho uma pouca vergonha, entendeu? A gente está num ano de eleição, eu acho que a gente tem que tomar consciência das coisas e colocar os problemas mesmo e pensar, né? Que tipo de segurança a gente quer, né? Que tipo de segurança que a gente quer? Essas pessoas também, eu fico encabulada. Como um delegado pode mandar matar outro delegado ou outras pessoas? Isso por dinheiro. Pois é, né? Mas tem que fazer alguma coisa. Tem boas notícias. Tem boas notícias, que eu já tô ficando... Bom, calma, no próximo bloco você vai ficar mais ainda, porque a seguir nós vamos tratar disso aqui, um cronômetro, sabe por quê? Porque tem um rapaz da aclimação que fala mais de 2.000 palavras por minuto. Vou contar aqui porque ele quer entrar no livro dos recordes. Mais violência. Um casal sequestrado por ladrões passa a madrugada num ponto de drogas da favela do Jaguaré. E a gente volta a sobrevoar São Paulo aí, no Globocop, com o comandante Tupã. Né, comandante, a gente falava aqui na abertura que, apesar de ter abaixado a temperatura, o vento estava ajudando a dispersar poluentes. Qual que é a sua opinião aí no momento? O vento realmente está ajudando a dispersar os poluentes, mas está entrando uma forte névoa do sul, do setor sul do litoral para São Paulo. E a visibilidade aqui pro lado de Congonhas, Guarapiranga está muito restrita. Estamos na Marginal Pinheiros, ó, está em torno aí de 1.000 metros. No setor norte está em torno de 3.000 metros a visibilidade. Não 2.224, como você falou. 2.000? A diferença é pequena. 2.244, com testemunhas. Sem testemunha, eu cheguei nas 2.300 E as testemunhas conseguiram te ouvir? Me ouviram, né? ouviram. Acho que depois... Bom, 2.200, vamos arredondar isso, que pra mim já é um absurdo, porque o cara lá, o americano, que diz que é o maior, fala 630. Mas ele fala só 12 sílabas por segundo, eu consegui chegar nas 76 sílabas por segundo. É mais ou menos como se falar mais do que 6 vezes inconstitucionalissimamente por segundo. Você começou a fazer isso? Qual é a distração? Eu cheguei assim, eu pegava os narradores de futebol e ficava falando a mesma coisa que ele estava falando ao mesmo tempo. Mais rápido. Vamos fazer o teste. Vamos ao teste. Primeiro o que você vai falar, devagar. Tá. Você vai falar o quê? Vamos ver. Eu vou falar a narração que eu mandei pro Guinness. É assim, a frase... Fala devagar pra gente entender. Vamos lá. Eu faço festa, essa cabecinha, garoto Zé Maria... Não, peraí. Fala mais alto pra gente entender. Eu faço festa... Eu faço festa, essa cabecinha, garoto Zé Maria, está autorizado, vai chover lá dentro da boca da botija, barreira por 2 homens, correndo para Renato, Zé Maria, confusão na boca do gol, acertou a batida de cabeça, acertou, bateu na trave, de cabeça Wagner, com Wagner acertou a batida e gol. Agora um pouquinho mais rápido. E eu faço... São quantas palavras aí? 51 palavras. Quantas sílabas? 99. Quanto tempo você vai levar para falar isso? Não sei, eu tô meio destreinado. Vou ver seu cronômetro aqui. Mais rápido eu sei... Fala só um pouquinho mais rápido, mas que ainda dê pra gente entender. Tá. Depois você faz o seu recorde. Tá, eu faço festa essa cabecinha, garoto Zé Maria está autorizado, vai chover lá dentro da boca da botija, barreira por 2 homens, correndo para Renato, Zé Maria, confusão na boca do gol, acertou a batida de cabeça, acertou, bateu na trave de cabeça Wagner, com Wagner acertou a batida e gol. Tá. Bom, ainda deu pra Agora entender. você vai falar no ritmo maior que você conseguir, na maior velocidade, tá? E a gente vai estar cronometrando. Mostrando aqui o cronômetro? 51, né? Então vai. Quando completar uma frase, você faz na mão. Tá Cada legal. vez que você for completando, Eu vou tá? mostrando. E no final termina com gol. Aí você vai... pra gente saber quando é que termina. Em 1 minuto? Não, você vai rápido, vamos fazer 1 minuto aí e você vai terminar com o gol. Tá certo? Aí fala esse gol pra cima pra ficar alegre, pelo menos. Vamos Tá legal. Vambora, atenção, eu vou marcar. 1, 2 e... Eu faço essa cabecinha, garoto Zé Maria, autorizado, autorizado, boca da botija, bola, indo para Renato, bateria, cabeça, batendo na trave de cabeça, Wagner, Wagner, eu faço essa cabecinha, garoto Zé Maria, autorizado, boca da botija, bola, indo para Renato, batendo na trave, eu faço essa cabecinha, garoto Zé Maria, autorizado, fechou na boca da botija, bola, indo para Renato, batendo na trave, acertou o Rodrigo. Eu faço essa cabecinha, garoto Maria, está autorizado, fechou na boca da botija, bola, indo para Renato, batendo na trave, eu faço essa cabecinha, garoto Maria, autorizado, fechou na boca da botija, bola, indo para Renato, acertou o Rodrigo na trave, eu faço essa cabecinha, garoto Maria, autorizado, fechou na boca da botija, bola, indo para Renato, acertou o Rodrigo, cabeça, batendo na trave, Wagner, acertou a batida e gol, eu faço essa cabecinha, garoto Maria, autorizado, fechou na boca da botija, a barreira por zona, indo para Renato, acertou o Rodrigo na trave, eu faço essa cabecinha, garoto Maria, autorizado, fechou na boca da botija, indo para Renato, acertou na trave, É gol! Brasil! É Brasil, tá vendo? Se a seleção jogasse nesse ritmo, a gente ganhava a final. Você fez umas 8 vezes. Mas foi mais baixo que eu já fiz. Mas aí foi 1 minuto. Mas quem contou as palavras? Olha, eu consegui Estão me entender perguntando um aqui Zé pelo Maria. ponto, estão me perguntando lá de cima o seguinte, bom, ele falou 1 minuto, E aí, quantas palavras? Eu sei lá quantas palavras, eu não consegui contar. Ô, Modão, não deu pra contar.
Não, e a gente riu também, desconcentrou. Desconcentramos. Pois é. Como é que o Guinness conta? Vai te aceitar, ou não? Eles têm que vir aqui para estarem pessoalmente supervisionando essa prova? Eu arranjei testemunho e fiz uma fita de 1 minuto, né, que eu falava. Eu cheguei a 1.500, 1.600 mais ou menos. E eu contei as vezes, quantas vezes eu consegui falar nesse 1 minuto. Eu cheguei, acho que 20, 15, não lembro. Não, mas é engraçado que quando você erra, você volta para corrigir. Eu volto, lógico, não vou deixar sem falar. Pegar lá desde o começo. Como se a gente conseguisse aí, mas está registrado, nós somos testemunhas e o Brasil não ganhou a Copa, mas vai ganhar o recorde da velocidade na língua. É isso mesmo. É isso aí, Daniel. Eu quero Daniel. aparecer no Guinness, só que eu não... Muito mais importante, você já apareceu no SPTV, rapaz. Nossa, muito mais tá importante certo. que o Guinness, tá? Muito obrigado a você pela presença. E a seguir, a reforma interminável que prejudica a saúde de alunos numa escola da Zona Leste. Viu? Em Garoa, o tempo mudou mesmo na Grande São Paulo, você vai conferir na previsão. E a gente continua aí de carona no Globocop com o comandante Tupã. O tempo, como é que tá aí? Tá chovendo nessa área que o senhor está sobrevoando, comandante? Não, Chico, agora eu tô sobrevoando o Cebolão, aqui não tá chovendo não. Tá chovendo pro lado da Anchieta, Imigrantes e pro lado do aeroporto de Congonhas. Toda vez que você liga o seu carro, o óleo leva alguns segundos vitais para proteger todo o motor. Há um atrito metal contra metal. O dano é irreversível. Com Castrol GTX Magnatec é diferente. Suas moléculas polarizadas aderem como ímãs, formando uma película que permanece e protege o motor antes mesmo de você girar a chave. Castrol GTX Magnatec, com exclusiva atração molecular. Tempo é dinheiro, inclusive nos estudos. O Colégio 9 de Julho, com seus 47 anos, investe na modernidade com a educação à distância, para quem não tem o 1º e 2º graus. Você recebe o material didático, estuda em casa e só vai ao colégio para fazer as provas. Professores de plantão tiram suas dúvidas. Não perca a chance de concluir o 1º e 2º graus, economizando tempo e dinheiro. Educação à distância, o certificado que leva você à faculdade. O que é que o Ibirapuera tem? O Parque Ibirapuera tem. A Avenida Ibirapuera tem o Shopping Ibirapuera. Dia 9 de agosto é dia dos pais. Venha comprar do presente do seu pai aqui com a gente. No Ibirapuera, é claro. Shopping Ibirapuera, o maior shopping do Brasil. Tudo que você procura, o Ibirapuera tem. Memorial de Maria Moura. Se aqueles ladrões dos meus primos querem tirar o que é meu, eles podem vir com soldado e com tudo que eu enfrento. Começa a briga pelas terras e a questão vai ser resolvida a bala. Eles estão vindo. Chegou a hora, seu João. Hoje, depois de Você Decide, Memorial de Maria Moura. A história do maníaco do parque. Onde está e quais serão os próximos passos do principal suspeito de ser aí este maníaco do parque? Que deixa o tempo nublado e traz garoa. Agora à tarde a temperatura não sobe muito. Máxima de 17 graus em Ribeirão Pires, 20 em Barueri e 19 graus em Guarulhos e na capital. Bom, daqui a pouco aí sim a gente vai ver a bronca dos moradores do Jardim Imperador, né, onde uma escola está sendo reformada, essa reforma não termina nunca e isso está trazendo prejuízo à saúde dos alunos. E vamos dar mais um sobrevoo aí em São Paulo, com imagens do Globocop, quando a gente tem aí 12 horas e 37 minutos. Oi, Chico, estamos sobrevoando a marginal. Finally, someone I can talk to in this boring jungle. You do speak English, don't you? English? Bom, eu... Não, ai. Ai, ai, ai. Solta a língua, fala logo, Nas Casas Bahia, você compra agora e começa a pagar só daqui 45 dias. Conjunto estofado Safira, 2 e 3 lugares, 6 pagamentos de R$ 62,90 mensais. Você não pode perder. Pode? Casas Bahia. Boa tarde, tudo bom?
Atenção para essa dica de saúde. Se você é daqueles que acha, imagina, desconfia que tem pressão alta, que tal acabar com essa dúvida de vez fazendo um exame de graça? Hoje é Dia Nacional do Combate à Hipertensão Arterial. Para lembrar a data e as pessoas da gravidade deste mal que atinge quase 20% da população brasileira, o Fundo de Pesquisas do Coração, a Sociedade Brasileira de Hipertensão e a Sociedade Brasileira de Cardiologia estão realizando uma campanha de orientação e conscientização. São 27 estandes em 22 cidades do país. Em São Paulo, no Shopping Center Norte, médicos estarão distribuindo folhetos, tirando a pressão gratuitamente e alertando sobre o perigo da automedicação até às 18 horas. E não esqueça, né? A prevenção é o melhor remédio. Esse ditado é sábio, corretíssimo, você não pode esquecer disso. O endereço do Shopping Center Norte é na Travessa Casal Buono, 120, na Vila Guilherme. Você tem aí na sua televisão o endereço certinho do Shopping Center Norte. Dá uma passadinha por lá rapidinho, não custa nada. Estreia hoje no Centro Cultural São Paulo uma peça que mostra várias faces de uma personagem bem conhecida dos brasileiros, a empregada doméstica. As domésticas, profissionais tão conhecidas pelo teatro, pelas novelas e pela classe média, inspiraram Renata Mello. A bailarina e atriz criou um espetáculo de teatro e dança para mostrar essas figuras simples que carregam tanta poesia, humor e conflitos. Quando a gente não pode fazer mais nada, então vai ser empregado. É uma farta de poder fazer outra coisa. O homem que sobrou, se fartar, frita um ovo. Renata Mello passou 2 anos pesquisando sobre a vida das domésticas. Foram conversas com empregadas dos conhecidos e do Sindicato das Empregadas Domésticas, além de ter conversado também com psicólogos, sociólogos e antropólogos. Renata, o que foi que mais te chocou no universo das domésticas? Olha, eu acho que tem as empregadas do sindicato que eu entrevistei, que estavam lá para reclamar dos seus direitos, né, por uma causa trabalhista. Eu senti uma coisa muito, assim, até um resquício, uma remanescência, assim, da escravidão, eu sinto, que ainda existe muito isso. Acho que é muito forte isso na cultura brasileira. Uma exploração que eu acho que vem de uma coisa atávica, assim, da escravidão. Empregada de confiança. Ninguém nasce com a palavra confiança escrita na testa. Por um acaso a gente exige patrão de confiança? O espetáculo tem 16 cenas sobre as empregadas e a diretora quis fugir da caricatura. Eu acho que justamente o humor que existe em cima da empregada, eu acho que é justamente no fato social, do lado ruim da ignorância, da miséria, da falta de acesso que ela tem à cultura, à educação, e é justamente em cima dessa miséria dela que se faz o humor. E você acha que as patroas que vão vir aqui assistir o espetáculo, elas vão refletir um pouco sobre essa relação delas com as empregadas e vice-versa? Eu espero que sim. O Centro Cultural São Paulo fica na Rua Vergueiro, número 1000, quinta, sábado às 9h30 da noite e domingo às 8h30. Ingressos a R$12. Sei lá, trabalhar em fábrica, em firma, em loja, lanchonete. Um emprego que as pessoas reconhecessem mais o serviço da gente. E hoje é o último dia para conferir o show de Pedro Camargo Mariano. Ele se apresenta no Teatro Crown Plaza a partir das 9 da noite e mostra trabalhos inéditos. Essa música pode estar no próximo CD de Pedro Camargo Mariano. Seguindo o exemplo da mãe, Elis Regina, o cantor incluiu algumas músicas inéditas no repertório do show para que o público dê o veredito. Eu, por mim, eu faria todo o show inédito se todo mundo aprovar e depois eu ia pro estúdio. Mas hoje em dia, com a velocidade que o negócio anda, a gente não tem tempo de fazer isso. Agora, esse é um negócio que eu sempre tive vontade de fazer, tô podendo fazer aqui e posso dizer, tá dando certo, vou fazer mais. Porque é legal que você já tem a repercussão direta da música com relação ao público, né? Jairzinho toca violão. A parceria deve continuar mesmo com o fim da temporada. Saindo do Crown Plaza, Pedro segue direto para os estúdios de gravação para trabalhar em seu segundo CD e deve incluir no disco alguma canção do amigo. Eu jogo bola com o Jair já faz uns 2, 3 anos que a gente bate bola. A família tem uma super afinidade, tudo, então a gente se conhece daí. E aí eu tava conversando com ele, falei, eu tô pra gravar disco, manda música. E ele mandou essa, já aprovei e pedi mais. Agora vamos ver as próximas, né?
Jornal São Paulo, primeira edição, vai ficando por aqui. Uma ótima tarde para você. A gente se vê amanhã ao meio-dia. Até lá. Um exemplo de solidariedade. O catador de papel que nossa reportagem encontrou morando com 2 filhos pequenos em uma barraca na Marginal Tietê ganha uma casa nova. Ricardo foi conhecer o novo endereço e também a pessoa que o está ajudando a resgatar a condição de cidadão. Depois de 5 anos morando nas ruas, o catador de papel, seu Ricardo José de Souza, volta a ter uma casa. A história de seu Ricardo começou com uma reportagem nossa contando como era a vida deste catador de papel, que dividiu seu tempo entre as ruas de São Paulo e a criação dos 2 filhos, o que acabou sensibilizando a população que resolveu ajudá-lo. Ofertas de emprego, um carrinho de cachorro-quente e agora uma casa nova. Esta é a nova casa do seu Ricardo. Ela vai ganhar nova instalação elétrica, pintura, terá o teto trocado e dentro de 10 dias o seu Ricardo, a André e o Alex devem estar mudando para cá. Seu Nelson, como é que é ver a alegria de uma família tendo uma casa nova? A alegria da gente é imensa, né? É a mesma coisa que fosse da família da gente, né? Sabendo que ele vai dar um lar para os filhos, tirá-los da rua, para nós é a maior satisfação. O senhor esperava tudo isso? Eu esperava, mas não tão rápido assim, né? Estou muito agradecido, muito grato. Tá feliz? Estou, muito. E agora? O senhor ganhou também um carrinho de cachorro-quente, que vai ser, em vez de catar papel agora, vai trabalhar com cachorro-quente. O que está faltando para começar nesse novo emprego? Tá faltando a licença que a prefeitura tem que me dar, mas até agora está enrolado, né? Não tá querendo liberar, mas com fé em Deus eles vão liberar, eles vão ver minha situação, eles vão liberar, se Deus quiser. Andréia, de 3 anos, e Alex, de 2, nunca tiveram uma casa. O endereço deles sempre foi a barraquinha de lona embaixo da ponte da Casa Verde. As crianças vão poder viver melhor, né, do que na rua. Na rua tava tomando chuva, tomando sereno. Às vezes dormindo, que nem já dormiu até dentro da... Mas agora não vai acontecer mais nada disso, né? Nós vamos agora com as informações da repórter Patrícia Cunha, ela que está no 1º Tribunal do Júri em Vila Mariana, acompanhando o julgamento do torcedor do Palmeiras, Adalberto Benedito dos Santos. Ele é acusado de ter matado um torcedor do São Paulo 3 anos atrás. Patrícia, boa tarde. Boa tarde, Luciana Oliveira. Confirmando as suas informações, realmente, depois de ter sido adiado várias vezes, acontece neste momento, com atraso de 1h30, o julgamento do torcedor palmeirense Adalberto Benedito. Ele é acusado, como você disse, de ter matado a pauladas o estudante são paulino Márcio Gasparim da Silva. Esse julgamento foi adiado várias vezes, com recursos e pedidos da defesa, e finalmente está sendo realizado novamente hoje aqui, nesse 1º Tribunal do Júri da Vila Mariana. Daqui a pouco nós voltamos com outras informações ao longo do Jornal São Paulo, primeira edição. É com você. Obrigada, Patrícia Cunha. Um futuro profissional. Jovens de São Paulo encontram uma ocupação através dos cursos oferecidos pela BMF. A Associação Profissionalizante da Bolsa de Mercadorias e Futuros tem como objetivo atender adolescentes que tenham entre 14 e 18 anos, uma renda familiar máxima de 4 salários mínimos e a condição é que eles estejam estudando ou para aqueles que largaram a escola, o pacto é que ele volte a estudar. Funcionando há 2 anos e meio, a Associação Profissionalizante da Bolsa de Mercadorias e Futuros já formou 480 alunos. O objetivo é ampliar o programa e em 99 formar mais 360 pessoas. Cada aluno custa por ano R$ 6.500. E com isso, a BMF gasta pelo menos R$ 1,5 milhão com o projeto. Além da escola aqui no Brás, há também núcleos do programa espalhados pelas comunidades carentes atendidas pelo projeto. Esses 4 rapazes formados pela BMF já estão colocando aquilo que aprenderam em favor da comunidade. O Colégio Estadual Campos Sales, onde eles estudam, recebeu melhorias com o trabalho dos garotos. Nós estamos saindo pelo bairro do Heliópolis, tentando ver se dá para dar uma melhorada
e estamos botando o serviço em prática. A gente fez elétrica, hidráulica, azulejo, pintura em geral no muro aqui, como vocês podem ter visto, e estamos ajudando aí a comunidade aí. Tem uma coisa que você tem que fazer, você não fica à toa na rua. Como é que você acha que esses cursos que vocês fizeram lá na associação da BMF podem ajudar na vida aqui na favela? Tipo, afastando, né, o jovem da marginalidade aí da favela do Heliópolis, né, afastando desse tipo de droga, do crime, dos roubos e tudo mais, né. O desemprego volta a crescer em São Paulo. Uma pesquisa do DIEESE-SEAD constatou um aumento de 19% na taxa de desemprego no mês de junho. São 8.000 pessoas a mais sem trabalho do que no mês passado, no mês de maio. A estimativa, no mês de maio, no mês retrasado. A estimativa é de que na Grande São Paulo o número de desempregados chegue a 1.662.000. E a má notícia não fica só por conta do desemprego. Nunca o tempo de espera por um novo trabalho foi tão longo. A pesquisa mostrou que, em média, as pessoas ficam sem encontrar uma nova colocação por pelo menos 8 meses. Agora nós vamos conversar com uma pessoa que já foi hippie, já foi executivo de uma grande gravadora de discos e acabou optando pela profissão de escritor. O nome dele é Paulo Coelho. Boa tarde, Paulo Coelho. Tudo bem com você? Olá, Luciana. É um prazer estar falando com você. Você está ao vivo aí do Cadoro, o hotel, e durante hoje, nosso Jornal São Paulo, primeira edição, a gente vai estar conversando. Para começar, vamos falar do seu novo livro que você está lançando. Já lançou, né, Paulo, aqui em São Paulo? Saiu há uma semana atrás, está aqui, Verônica Decide Morrer. E é um livro sobre o limite que a gente tem interior entre o que é loucura e o que é normalidade. Quer dizer, eu acho que cada um de nós tem um pouquinho mais de loucura para dar para esse mundo, ao invés de estar seguindo sempre o manual do bom comportamento. Paulo, dizem que esse teu livro é bastante diferente dos anteriores, que tratam mais essa questão da magia, do misticismo. Esse, como você já mesmo disse, é um pouco da loucura que existe em todos nós e que você escreveu com a sua própria experiência, não é isso? Exatamente. Eu passei uma fase da minha vida, de 17 a 19 anos, com uma série de internações em hospitais psiquiátricos, porque eu era diferente. Mas eu não diria que esse livro é diferente. Eu acho que essa fronteira exatamente entre o que é normal e o que é louco é que é uma coisa muito questionável. A gente tem que soltar um pouquinho mais esse nosso lado. Os santos, os grandes criadores, eles de alguma maneira manifestavam a sua individualidade. Paulo, como é que você está vendo esse sucesso que você faz, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo? Quando você decidiu escrever o seu primeiro livro, Diário de um Mago, você algum dia sonhou com isso? Bom, Luciana, como qualquer escritor, eu acho que eu sonhava em ter leitores, mas na época que eu escrevi o Diário de um Mago, eu nem sequer tinha certeza que eu ia achar um editor. Achei, mas... Batalhou, né, Paulo? Batalhou, né? Batalhei feito qualquer pessoa e terminei achando, mas é curioso porque tanto o Alquimista feito o Diário de um Mago, depois de um ano de publicação, eles foram rejeitados. O editor disse, esse livro não vai vender, não pensou a longo prazo. E eu tive que procurar outras editoras. Quer dizer, na verdade, tudo que você quer na vida, o universo vai conspirar a favor, desde que você tenha perseverança. Bom, você tem aqui, eu até já perdi a conta, então é o Diário de um Mago, o Alquimista, as Valquírias, Brida, Na Margem do Rio Pedra, Eu Sentei e Chorei, Monte 5 e agora, então, a Valquíria. Não, Verônica Decide Morrer. Verônica, é mesmo, a Valquíria é outro personagem teu, as Valquírias. São 7, é isso? Exatamente. 7 livros. Você já está trabalhando em alguma... 2? 12 anos, quer dizer, eu escrevo mais ou menos a cada 2 anos. Eu acho que você precisa de um mínimo de 2 anos para amadurecer qualquer ideia, refletir sobre uma pergunta que está no ar. Então, um livro a cada 2 anos. Vamos falar um pouquinho dessa tua experiência aí nos... eu não sei onde é que você ficou internado, você foi internado pela sua própria família, o que aconteceu, qual que era a sua rebeldia que acabou levando seus pais a imaginarem que a solução seria uma internação para você? Olha só, na verdade eu devia ser um garoto muito travesso, eu devia ser uma pessoa muito rebelde e naquele momento, que era um momento em que o Brasil também estava sob muita repressão, né? Meus pais procurando conselho de como enquadrar aquele garoto que queria ser artista, escritor, terminou vindo o conselho médico e disse, não, esse garoto não é muito normal não, quer ser escritor, como é que a gente pode querer ser escritor num país onde ninguém lê, se dizia, né? Eles muito preocupados me fizeram passar por essa experiência, o que na verdade só me fez crescer, porque há certas batalhas na vida que elas ou te derrubam ou elas te dão mais força. Essa foi o tipo da batalha que me deu mais força.
Olha, eu tenho aqui, aliás, eu quero até que você confirme isso para mim. Eu tenho duas informações. Primeira, que você, os seus livros são traduzidos em 23 ou 38 línguas, eu não sei agora. 38 línguas, então está sendo vendido em 100 países, é isso? Mais ou menos, 100 países. Que sucesso, né, Paulo? Principalmente na França também, né? Graças a Deus. Você que participou do Salão do Livro, o presidente Jacques Chirac chegou para você e disse ser seu fã. Isso é muito bom, imagino mais ainda para você, que sofreu muitas críticas pesadas, né, Paulo? Você ainda sofre isso ou depois desse sucesso todo, os críticos acalmaram um pouquinho e fecharam a boca? Olha, Luciana, eu espero que eles não acalmem nunca, porque, na verdade, o fato do meu trabalho ter crítica significa também que ele está vivo. Ele não é uma coisa insossa, ele não é uma coisa, enfim, que não cause um certo tipo de polêmica. Agora, o que eu pude ver no decorrer desse ano é que, na verdade, nem todos os críticos leram meus livros. Eles começaram a fazer muita pesquisa a esse respeito e começaram a ver que, na verdade, as críticas eram muito mais dirigidas ao fato de eu vender livro do que propriamente a qualidade literária. Você falou aí de quem não leu o livro. Eu sei que tem uma pessoa, não sei se você sabe disso também, que escreveu uma tese sobre você na Universidade de São Paulo, a USP, justamente querendo descobrir o perfil dos leitores, dos seus leitores de Paulo Coelho. Ela entrevistou 300 pessoas e descobriu que, na maioria, esses seus fãs aí são mulheres e também mulheres com pelo menos o segundo grau completo ou mesmo grau universitário. É esse mesmo o seu público, Paulo? Era. A tese, aliás, é muito boa e teve uma coisa muito interessante na tese dessa Otacília, né? Otacília de Freitas, porque você está falando de críticos. Ela mandou uma carta para 37 críticos, querendo saber, porque ela não tinha lido em 10 anos de pesquisa sobre Alquimista, ela não tinha lido nenhuma crítica sobre o livro. Enfim, nenhum dos 37 críticos respondeu. E quanto ao perfil do leitor, na verdade, no começo era muito feminino, continua sendo muito feminino, mas a única maneira que eu tenho de aferir que é, na verdade, são as conferências, que eu dou pouco, está se vendo mais homem. Homem que desperta esse lado feminino. Homem que aceita mais a intuição, aceita mais uma percepção diferente da vida. O público vai mudando, está crescendo e os homens estão se deixando tocar mais. Você acha que está aí a importância da magia? A magia, o misticismo é uma coisa importante para as pessoas? Eu li uma entrevista sua onde você falava que nós vivemos atrás de uma pergunta que é básica e fundamental para todos nós. Por que estamos aqui? Aqui viemos para esse mundo. Você acha que é por aí mesmo? E é por isso, talvez, o teu sucesso, quer dizer, você tocar nessa questão que, olha, pelo que eu entendi, é básica de todos nós? Eu acho que tem muita gente que toca nessa questão. O que estava acontecendo é que a gente tinha suprimido muito essa questão. A gente não aceitava a busca espiritual como uma coisa importante na nossa vida. Por quê? Porque não era politicamente correto, porque as pessoas diziam que era superstição, por isso e por aquilo. O que, pelo menos, a minha experiência me deixa ver hoje em dia é que isso é um problema mundial. As pessoas estão muito preocupadas em saber o que existe além dessa vida ou dessa matéria que a gente conseguiu conquistar. Eu, particularmente, não separo as duas coisas. Eu acho que o sagrado está aqui, que, enfim, você não deve separar a busca espiritual da tua vida, ao contrário, ela deve se manifestar no teu cotidiano. Eu sei que você recebe muitas cartas e e-mails todos os dias. Paulo, o que essas pessoas querem de você? Elas querem só te parabenizar, mostrar o apreço que tem por você? Ou também te pedem conselhos? Te veem como um mago mesmo que pode mostrar o caminho para elas? A maior parte é justamente, e é um momento muito gratificante, né? Seja através do e-mail, do fax, ou da carta, ou de encontrar na rua, é justamente dizer, poxa, que legal, li seu livro. Mas essas pessoas se identificam comigo mais no sentido de um companheiro de viagem, ou seja, nós estamos juntos nessa jornada para o desconhecido, nessa jornada onde cada um é responsável pelo que está fazendo, pelo que está, enfim, agindo. E isso, Verônica Decide Morrer fala muito, quer dizer, essa ideia de você permitir um pouco sair dos seus limites e buscar o que você quer buscar. E então, basicamente, as cartas são sobre isso. Olha, sou seu amigo, sou seu companheiro. Conselho não se perde muito, não. Ainda bem, porque eu não tenho muito conselho para dar. Você, Paulo, esse sucesso todo, claro, te trouxe também muito dinheiro. Eu li em algum local que você tem um patrimônio de 10 milhões. Eu não sei se é verdade ou não, mas o que
que você faz com esse dinheiro? O que você quer realizar com esse dinheiro que você tem ganhado aí com seus livros? Eu fico até muito constrangida de falar sobre isso, não pelo fato de ganhar dinheiro, que eu me sinto, ao contrário, muito orgulhoso de poder viver da minha profissão, como qualquer pessoa que trabalha e vive da sua profissão. Mas eu tenho um instituto chamado Instituto Paulo Coelho, onde a gente se dedica à infância, à velhice, à pré-história brasileira, à tradução dos clássicos brasileiros para línguas estrangeiras, literatura, evidentemente, e uma que eu mesmo invento, que eu chamo anárquica, que eu faço o que me dá vontade, financio o que tiver na minha cabeça. Legal. Paulo, uma última pergunta. Você tem aí o Diário de um Mago e agora Brida também, indo para a televisão. Isso é importante para você? Você tem medo, como muitos autores têm, de que a história acabe sendo deturpada, já que o veículo é outro, o tempo é outro e tudo mais? Como é que está isso na sua cabeça, essa expectativa para ver na televisão os seus livros? Ô, Luciana, eu acho que eu tenho praticamente todos os livros vendidos, alguns para Hollywood, feito Alquimista, Verônica Decide Morrer. Já tem várias ofertas também dos Estados Unidos. Qual a minha perspectiva? Eu não sei, é outra linguagem. Eu escrevi o livro, respondo pelo livro, por tudo que está escrito nele. Agora, o neto, ele é livre, né? Esse é meu filho. O meu neto, tudo que eu posso fazer é amá-lo. Nada além disso. Paulo Coelho, muito obrigada pela sua entrevista. Eu sei que você está com o tempo corrido aí, mas eu queria te agradecer muito por ter estado aqui com a gente, participando do Jornal São Paulo, primeira edição. Para mim foi um grande prazer. Muito obrigado. Até uma próxima. Muito sucesso para você. Obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo por aqui. Daqui a pouquinho você vai saber nas mãos de quem foi parar a Telefônica Brasileira. A telefonia brasileira, melhor dizendo. Portugueses e espanhóis são os vencedores da briga pela Telebrás. E mais, a Justiça obriga o laboratório Schering a fazer mais propaganda dos problemas causados pela pílula de farinha. Já já a gente está de volta. Fazer o que der na telha. Sou contra as drogas. Com tantas drogas, porque só o seu cachimbo é proibido. Eu acho que a corrupção é horrível. Sim. Se sentir reprimido pela sociedade. De verdade, todo mundo gastar no dia, não entrar em drogas. Um lindo dia começa com amor. No café da manhã, um carinho do papai, da mamãe, da vovó e do vovô que faz tudo com jeitinho. Pão de forma pan é muito gostoso. Está sempre presente em nossa mesa. Com amor, carinho e dedicação. Tão gostoso, gostoso, a gente quer sempre mais. Mãe, eu quero mais. Pão de forma pan, qualquer agora. Chegou o Block System, o sistema contra roubo de carro que é perfeito. Basta ligar de qualquer telefone orelhão ou celular, de dia ou de noite, que ele dispara uma sirene, as luzes ficam piscando e 20 segundos depois o carro está bloqueado. E olha, não tem antena de identificação e sempre que você estaciona, Block System bloqueia o seu carro automaticamente. Ligue agora mesmo para 508 77 901 e peça mais informações, porque Block System tem muito mais benefícios. E você sabe, o seguro morreu de velho. O novo dono da Telesp é o consórcio liderado pela Telefônica de Espanha. A Telesp celular ficou com a Portugal Telecom e a Embratel agora pertence à gigante americana MCI ou MCI, como preferirem. Depois do leilão da Telebrás, o desafio é garantir as melhorias prometidas pelo governo. Mas a principal arma para fiscalizar as novas empresas é uma agência que, na prática, ainda não saiu do papel. Criada em novembro do ano passado, a Agência Nacional de Telecomunicações tinha que ser montada pelo governo antes da venda da Telebrás. Não foi. A Anatel vai ter que enfrentar as empresas mais poderosas do mundo, as novas donas das companhias de telefone, que ainda não têm fiscais.
vai ter que fazer o trabalho com funcionários emprestados do Ministério das Comunicações. Mas nem o presidente da agência consegue explicar quantos são os fiscais. Num dia, são muitos. São mais de 1000 fiscais no Brasil. No outro, a fiscalização encolheu. Hoje nós já temos mais de 600 fiscais atuando. Os sindicalistas do setor dizem que os técnicos emprestados só estão treinados para fiscalizar os serviços de rádio. Para fiscalizar a empresa de telecomunicações tem que se conhecer do serviço. A Anatel não tem ninguém que possa estar nessa área trabalhando no setor de fiscalização. A Anatel também não tem um sistema pronto para atender as reclamações do consumidor. O serviço de ligação gratuita 0800 só vai começar a funcionar daqui a 3 meses. Por enquanto, o atendimento é improvisado pela internet ou através de ligações para a biblioteca da Anatel, onde essa semana trabalhavam apenas 2 funcionárias. Elas já receberam 134 reclamações de pessoas que não conseguem usar direito o telefone. Foram reclamações contra as empresas privadas Americel de Brasília, BCP de São Paulo e contra a estatal Telerge do Rio de Janeiro, a campeã de reclamações. Até hoje, a agência não puniu ninguém. Nem poderia. A lei só autoriza multas depois de dezembro de 99. Mas as ações da Telebrás... Desse tipo que você usa aí na sua casa para congelamento, tá vendo o furinho aí? Ótimo, perfeito. E aí você vem fazendo... Aí o desenho você inventa o que você achar melhor. Você pode começar aqui do centro. Então você vem... Isso aqui é para dar um toque, para dizer que tem damasco aí no meio, que nem todo mundo sabe. Então você pode pegar uma lista mais grossa ou mais fina, dependendo do que você achar melhor. E aí você apresenta essa torta. Fácil de fazer, não é? Para vocês que sempre me ligam, pode congelar essa torta? Olha, ela, apesar de levar ricota, ela tem um creme de leite que dá estrutura para ela e, além disso, a ricota ela está na forma seca, porque ela está no bolo, nessa massa. Então você pode tranquilamente congelar essa receita para você poder fazer quando você quiser. Até uma sugestão que hoje existem essas forminhas pequenininhas, né? Você pode fazer que fica ótimo. Agora, só que aí você tem que untar um pouco, viu? Senão ela não sai legal. E já existe também as forminhas pequenininhas individuais com fundo falso. Aí é melhor ainda, né? Então aqui a gente vai chegando aqui no meio, porque aí a gente vai controlando. Olha, eu guardei aproximadamente daquela quantidade de damasco que a gente bateu, eu guardei umas 4 colheres de sopa pra gente fazer isso aqui. Agora, isso é pessoal, tem pessoas que gostam dele bem trançado. Eu estou exagerando um pouco aqui, para que você possa dar uma olhadinha. Olha, enquanto eu estou fazendo isso, eu queria lembrar para todo mundo, olha, isso não pode esquecer, hein? Amanhã, todo mundo larga aí tudo que tem que fazer, que está fazendo, para poder ver o Baixas Calorias e ver quem foi a feliz ou o feliz ganhador. Olha, se der uma quebradinha aqui no meio, não tem problema não, ó. Você ajusta, acho que dá para fazer só mais uma linhazinha. Enquanto eu faço isso, não se esqueçam das publicações na Simples mesmo. Eu vou deixar ela chegadinha aqui para você dar uma olhada e vou colocar aqui para que você possa chegar aqui para cá. Acho que deu no detalhe, não deu? Eu espero que vocês... Nunca ficou abaixo de 2,5 metros de profundidade. Agora os moradores da região já podem vencer, andando os 200 metros que separam uma margem da outra. O pescador que sempre viveu aqui, agora está assustado com o que vê. Estou até com medo desse rio ser um rio do Ceará, desse norte, que sempre ele costuma secar, porque é a situação que está, né? Eu nunca vi uma situação dessa. Com a seca, aparecem as pedras, os bancos de areia e o maior problema do Cuiabá, a poluição. A sujeira sai direto do esgoto das casas para os afluentes. Esta professora que estuda os movimentos das águas nesta região alerta. O rio, um dos mais importantes para a sobrevivência do Pantanal de Mato Grosso, está pedindo socorro. O Pantanal corre um sério perigo. Não só por causa desta seca prolongada, mas principalmente devido a uma degradação, uma degeneração do ambiente.